Senhoras e senhores, ouvintes do nosso PodLei, o podcast que traz o direito para as suas mãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Agradecemos o patrocínio da Mission Life, da Pinheiro Neto Advocacia e o apoio do GEON. Muito bem, senhores, hoje nós iremos receber aqui um advogado muito inteligente que supera-se em sua perspicácia e também é uma pessoa que consegue fazer você rir. E a pessoa, para fazer você rir, tem que ter inteligência. E eu já ri várias vezes na companhia dessa pessoa. Estou falando do advogado trabalhista desde 2004, com forte atuação na seara empresarial, pós-graduado na primeira turma de Direito Processual do Trabalho na Faculdade Unicristos e vice-presidente da Comissão de Estágio da OAB no biênio 2013-2014 e também professor do Direito nas Mãos nas cadeiras de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Já fica logo isso daí anotado. Falo de Henrique Pinheiro. É só esse mesmo nome dele, Henrique Pinheiro. Porque se tivesse mais nome do que isso, era nome demais. Meu amigo, se apresente, fale sobre você. Prazer grande, felicidade grande estar aqui. Henrique Pinheiro, como diz o servidor técnico de audiência da 13ª, minha saudade, Marquinhos, meu amigo, na época que fazia muita audiência com a doutora Regina Glaucia, Henrique Pinheiro somente. Que eu caí na besteira de uma vez e falasse, seu nome é Henrique Pinheiro. Mas só Henrique Pinheiro? Eu disse, Henrique Pinheiro somente. Ele, então tem o somente. Pronto, desde então Marquinhos encontra comigo. Henrique Pinheiro somente. Cara, esse tipo de coisa que a gente vive na advocacia. Estou muito feliz em estar aqui, meu irmão. Muito feliz de dividir um pouquinho com você, com os nossos espectadores, as aventuras que eu já vivi aí nesse judiciário. Coisas mais importantes, dividir um pouco do conhecimento do direito. Sim. Quando você me convidou, me pediu para falar sobre o direito do trabalho, eu tentei pensar assim, bom, Pinheiro está me chamando, então ele não quer que eu fale sobre o dia... tem que assinar a carteira sim ou não, tem que ter férias. Você me conhece, você sabe que eu sou um cara da vivência mesmo trabalhista, sou um cara que às vezes as pessoas ligam. Esse doutor, me indicaram o senhor porque eu já passei por 3 advogados, mas eu estou precisando de um advogado. Rapaz, que consiga desatar um nó grande. Então assim, já passou muita coisa pelas nossas mãos, inclusive dividindo o escritório com você, a gente já viu muita coisa. Então eu estou aqui para passar coisas mais interessantes, eu estou aqui para passar um pouco do conhecimento do direito, não só para o estudante de direito, não só para o operador do direito, mas para o cidadão que é empresário, é gestor de uma empresa, o cidadão que é gestor de um RH, a cidadã que é dona de casa e precisa ter conhecimento sobre a gestão da sua casa com sua empregada doméstica, o funcionário que quer saber os seus direitos. A gente está aqui para conversar sobre curiosidades, não vai ser uma aula, vai ser um bate-papo. Espero que a gente possa Exatamente. Você comentou aí e eu me lembrei de um dia em que estávamos numa audiência e a outra parte, os 3 advogados do outro lado, falando, direto, eu falando alguma coisa e você bem calado. E como você tem um negócio no seu olho e fica meio fechado, parecendo o Sylvester Stallone, quem olhava assim pensava que ele estava dormindo. E eu pensando, rapaz, para onde é que vai esse processo? Aí de repente o Henrique levanta a mão e fala uma coisa e a juíza diz, é isso mesmo, doutor, pronto, vai ser isso aí. Aí os outros 3 ficaram sem ter o que dizer. Cara, eu tenho isso. Você ainda lembra do que você falou naquele dia? Eu não lembro o que eu falei, era alguma situação, porque nós tínhamos um cliente que tinha um passivo trabalhista altíssimo, coisa para mais de 10 milhões, mas que tinha um valor bloqueado que chegava perto dos 5 milhões numa conta de uma das empresas e que esse valor estava bloqueado, segundo o ofício que chegou até ele, para garantir possíveis execuções trabalhistas. E aí ficou a confusão, faz isso, faz aquilo, faz isso. Esse ofício mandado por um órgão governamental, a gente não dá pistas de quem... Sim. Como é que faz, como é que não faz? Mas ele não tem cheque dessa conta, porque de repente esse valor está retido, mas um cheque dele nos autos com a assinatura da juíza. Doutora, vou lhe dar uma cópia do ofício que nós recebemos do órgão, dizendo que é para garantir processo trabalhista.
oficia o órgão, dizendo que existe o processo trabalhista e o valor é tanto e eles precisam liberar porque eles não vão ter como negar. Pronto. Aí voltei pro meu espaço aéreo onde eu estava. Na verdade, eu fiz por rádio esse contato. Voltei pra minha órbita. Pronto. E velho, o povo, era assim, o defeito, doutor, e os advogados. Eu acho, né? E esse cara do meu lado, ele olhou pra minha cara, sim, tu tava aqui. Porque eu tava em outra dimensão, cara. Mas, cara, eu tenho isso desde criança. Eu consigo conversar com você e lhe dar atenção, lhe responder tudo que você me pergunta. E eu consigo, por exemplo, captar uma... Cara, eu faço isso, hoje eu me policio muito. Mas eu já passei por situações assim, vexatórias, no sentido do cidadão dizer assim, não, que cara metido. Eu tô aqui numa mesa, tô jantando, Fabiane, conversando, batendo papo, às vezes com a família dela, com os amigos, tô com ele na mesa atrás aqui, tá uma confusão. Não, mas é isso, é aquilo, não é, eu tô conversando aqui. Pois é, gente, aconteceu assim, assado. Amigão, não é não, viu? É na verdade assim, por exemplo, PROCON são todos, DECON é o do Ministério Público, aquele que fica na Barão de Aratanha. Aí me vira, rapaz, eu vi. Onde é que esse doido surgiu do nada? Cara, eu comecei a me dar... Porque eu faço isso achando que eu tô ajudando, né? Mas as pessoas olham e dizem assim, meu, o que esse cara tem a ver com a nossa conversa? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu parei, velho. Eu parei porque eu acho que as pessoas acham que eu tô me metendo numa coisa que não era nem pra eu estar ouvindo, velho. Eu fiz isso uma vez, a minha filha e a minha esposa se levantaram da mesa. Eu vou te falar o pior que é, se eu deveria ter ficado... Estavam falando de um advogado amigo nosso. Aí quando um cidadão levantou, isso faz anos, não era tão comum pra época, um cidadão diz assim, mas o cara é um perdulário, comprou uma Ferrari agora de 2 milhões e poucos mil reais, meu amigo. Onde é que esse cara tirou esse dinheiro? Isso é herança, cara, isso aí é coisa antiga, ele tem nome, tem família, o pai tem empresas, entendeu? Isso é herança de família, essa riqueza dele. Ele é sócio do pai nas empresas, além de advogar, ele não é rico só de advocacia, não, e se fosse, né? Eu me virei, a Fabiane olhando pra mim e fazendo assim. Eu disse, não, é porque eu conheço, é meu amigo, tal, de infância, tal, me virei de novo. Aí os caras pararam de falar e começaram a ficar... Continha, por favor. Continha. Os caras pediram a conta e foram embora, bicho. Aí nesse dia eu me dei conta, eu disse, meu amigo, eu não me toquei o quão constrangidos os caras ficaram. Foi um assunto. Mas é bom também que o cara aprende a não falar alto o nome dos outros no restaurante, no local público, cara. Mas eu parei com isso. Eu só escuto. Você contou essa história aí eu me lembrei de algo que um falecido amigo nosso falou pra gente. Num restaurante que havia ali na Washington Soares, ali, aquele conjunto de restaurante, de Grazi-Mille. O Grazi-Mille, pronto. Que era do nosso amigo Gleidson. O Gleidson, pronto. Que inclusive ali tem uma loja de violão ali. Super bacana, uma loja de violão ali, muito legal. Andamos muito ali. O Jason pegou e falou, quando a pessoa cai na rede, no sentido de mal, né? Tá lascada. Rapaz, aí eu... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse daí tava quase caindo na rede, porque tava na rede física ainda não tava na rede, meu amigo, se por um momento eu pego o celular aqui, viro a câmera e... Mas eu achei, eu fiz sem maldade, eu fiz pra dizer assim, rapaz, não fale do rapaz não, eu conheço. Mas não deu, o rapaz ficou constrangido, foi embora, eu aprendi a lição também, eu disse, não vai meter na vida dos outros não, deixa o cara falar, né? Mas estiver falando de mim, eu digo, meu, sou eu, porque eu tô de costas, você não tá me vendo. Você tá me vendo aí. Aí dos outros eu não me Ferrari é minha, não se meta não, porque ela tá paga. Ferrari é minha, tá paga. Tá igual um episódio que eu assisti de Yellowstone, na 5ª temporada, tem uma hora que a filha do John Dutton chega num hotel e sem verem pra quê, o manobrista pega e pergunta, as parcelas devem ser altas, né? E ela tá num Aston Martin, acho que é um Aston Martin. Aí ela pega e olha assim pra ele e diz, as parcelas são diretamente proporcionais às minhas saias. Aí ele, eu não entendi, são baixíssimas. Confessou até de onde vinha a fonte de renda, né? Entregou até a fonte de renda e o pior que disse pro rapaz que ele não tinha como auferir essa renda. Não tinha como auferir essa renda. Henrique, uma vez que você vai integrar o nosso corpo docente,
Vamos falar aqui um pouco a respeito do direito, né? Já que você vai assumir aí as cadeiras de direito e processual, aliás, de direito trabalhista, processual trabalhista, né? Então eu queria te perguntar como é que está a questão dos direitos dos domésticos, que é um assunto que sempre está em voga, sempre está em concurso. É um assunto que... Direito dos domésticos. Só diz assim, os direitos dos domésticos foram alterados, tal. Eu acho que, na verdade, uma coisa que já era para existir desde sempre só foi regulamentado. Mas algumas coisas surgiram e essa relação doméstica é uma relação muito pessoal, muito de confiança. Porque é uma pessoa que você, veja bem, na maioria dos casos é uma pessoa que ou dorme dentro da sua casa, ou que se apossa, com perdão do termo, da sua casa enquanto você está fora. Porque veja bem, hoje o cidadão comum que ofere renda para ter uma empregada doméstica, ele ou trabalha em casa, esses casos hoje até comuns com o teletrabalho, mas na maioria dos casos, 15 para as 7 da manhã, casal sai de casa, marido ou mulher, cada um pro seu canto, deixa a criança na escola, pega 11h30, meio-dia, volta em casa, almoça, muitos nem almoçam em casa, sai de novo, volta à noite. O que acontece? Você nem sabe o que ela fez. Você não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que ter uma relação de extrema confiança com aquela pessoa. Assim como ela também com você. Ok. Os empregados domésticos tiveram grandes direitos reconhecidos, mas continuou pela parte cultural. A grande maioria de nós ainda não entende como a coisa funciona. Mas a minha doméstica eu não assino carteira. Não, mas porque ela pediu para não assinar. Tem vários que pedem para não assinar por causa dos programas e benefícios governamentais. Antigamente tinha uma história chamada sujar a carteira. A menina novinha, ela ia ser empregada doméstica, mas ela tinha um sonho, cara, fazer uma faculdade, terminar um ensino médio para um científico na nossa época, né? Para fazer um curso técnico, ou mesmo que ela fosse pensar num emprego de loja, elas tinham essa visão. Ninguém vai dar emprego numa loja, por exemplo, numa boa loja, num shopping, para quem é empregada doméstica. Elas tinham essa, cara, com a visão totalmente deturpada, mas talvez as pessoas botavam isso na cabeça, ficava essa cultura do sujar a carteira. Elas não queriam. Hoje, por conta dos programas sociais, que eu não tô de forma alguma, acho que a gente aqui, Pinheiro, comunga com esse meu pensamento, ninguém está questionando, a gente não está falando, isso não é uma crítica aos programas. Mas que as pessoas entram nessa questão do programa social, eu não posso assinar minha carteira porque senão eu vou perder o benefício. As pessoas não conseguem entender, assim, roubaram meu carro. Doutor Henrique, encontramos seu carro. Não, mas você não pode encontrar meu carro porque senão eu perco o dinheiro do seguro. Esses programas, eles são como um seguro. Você tem que ter um mínimo para sobreviver. Não é viver, mas para sobreviver. Mas se você arranja um emprego, você tem que dar a vez a outro, cara. Tanto é que agora, com esse desastre aí de São Paulo, só o entorno lá do município onde houve o desastre, teve um número recorde de pessoas que abriram mão do Bolsa Família. Do benefício. Do benefício do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. Perfeito. E eu acho assim, se você começou a trabalhar, você quer crescer, quer começar a sua vida, você precisa abrir mão desse benefício para que o Brasil, a União, possa desenvolver aquele benefício de outra forma, possa ir repassando, enfim. E as pessoas muitas vezes, não digo todos, mas alguns querem se agarrar ao benefício. O grande problema disso, gente, é que quando eu comecei a advogar, você dava entrada numa ação trabalhista hoje, com 30, 40 dias você tinha uma audiência. A 7ª vara, Dr. Jefferson, cara, era incrível. Hoje está demorando... Dr. Jefferson levava... Não tô brincando, a 7ª vara, na época, era Dr. Jefferson e Marcelo Guerra, titular e substituto, 20 dias para você ter uma audiência inaugural. Cara, 20 hoje, com dias, muito menos processo, está demorando muito mais. Qual a justificativa? Você sabe que eu não faço muito reclamante, mas eu dei entrada numa ação de uma amiga, e por ser amiga pessoal, tá, uma ação, dei entrada em outubro, novembro, a audiência está marcada para o final do mês de março. Qual a justificativa para isso, Henrique? Porque a reforma... Acúmulo de processos, a reforma ela não diminuiu os processos. E eu vou já lhe explicar por quê. No caso da doméstica, elas quando são demitidas, alguém procura, ou ela mesma tem noção,
E explica, olha, mas você tem direito à sua carteira assinada, você perdeu muitos benefícios, você perdeu muitos direitos. Aí o que ela faz? Ela vai à justiça. Entra com um pedido de 25, 30 mil, sei lá quanto tempo ela passou. E aí vem os problemas que foram gerados que o empregador doméstico não tem conhecimento. Primeiro, hora extra. Hora extra? Ah, mas ela vai ter que provar. Não vai, colega. Doméstico não tem que provar. Não tem. É exceção. O ônus de manter controle de jornada do empregado doméstico é do empregador. Agora me fala. Me diz uma pessoa que tem um empregado doméstico e sabe disso. Eu tinha um empregado doméstico que assinava o papel, a gente via ela assinando sempre errado. Aí a gente comprou um ponto eletrônico. Pergunta quando foi que a gente aprendeu a mexer naquele bicho? Cara, não vai. Não conseguimos aprender a mexer naquele troço. Não vai. Um amigo meu disse que orientou um cliente dele, amigo também, a todo dia de manhã, quando ela chegar em casa, ela mandar um WhatsApp. Seu fulano, estou chegando em casa. E ele confirmado. Seu fulano, estou indo embora, e ele confirmado. Melhor ele comprar printa, um livro de ponto. porque disse que o livro de ponto ela não preenche. Bota a hora errado, não confia. Porque ele disse, ela sai lá de casa 4 horas, mas eu chego 19. Ele disse, eu não tenho como saber, tal, aquela história da confiança, da fidúcia. Você tem uma pessoa na tua casa, que passa o dia na tua casa, mexendo nas tuas coisas, mas você não confia que ela vai preencher. Sabe o que eu imaginei agora que poderia ser? Os moradores se unirem e colocarem um ponto eletrônico na Pro portaria. condomínio, espetacular. Espetacular. E aí saiu o relatório para a portaria. Espetacular. Mas quem mora em casa, mais um problema. Então assim, o que aconteceu? Com esses novos direitos reconhecidos ao empregado doméstico, eles passaram a cobrar na justiça. E o que é pior, eu já tive um caso do empregado doméstico que a gente sabia, quando ela deu entrada, mas nunca quis carteira, tentei, nunca quis, expliquei se ela deve receber benefício. A gente foi atrás de fazer uma consulta, ela recebia. Ela disse, mas doutor, nunca pensei nisso. Eu disse, meu amigo, você tá... As ações que eu tive de pessoas que recebiam algum tipo de benefício, eu pedi para o magistrado oficial, o Ministério Público e o Ministério responsável. Ah, meu amigo, você é um monstro. Eu cheguei na audiência, disse, excelência, tem proposta de acordo? Temos. Da forma como foi pedida. Ela entrou com reclamação trabalhista porque não teve a carteira anotada. Nós vamos anotar a carteira retroativamente, pagar as verbas, e pela anotação da carteira, não se usava social à época, peço que Vossa Excelência, por favor, oficie o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Nem falei Ministério Público. Oficie o Ministério do Trabalho. Tudo bem, doutor, porque advogados, doutor, nós não concordamos. Se a Excelência me perdoe, o doutor não concorda com o pedido, porque o pedido dele é esse. Não, mas nós podemos fazer um acordo sem vínculo. Sem vínculo é mais barato porque o INSS é muito alto, doutor. Sem vínculo eu não tenho. A gente está oferecendo 12 mil. Sem vínculo eu só chego nos 2 e é parcelado. Aí o juiz tentou se inteirar da situação e nós descobrimos que ela recebe um benefício, por isso nunca quis a carteira assinada e por isso agora ela quer o acordo sem que assine a carteira. O juiz olhou para mim e disse, ah, doutor, o senhor não quer fazer acordo, não quer resolver, o senhor quer prejudicar a moça. Ah, pelo amor de Deus, aí é demais. Prejudicar a moça? Aí é demais. O juiz está querendo compactuar com a infração legal. Eu respondi, eu digo, excelência, me perdoe, eu não quero prejudicar a moça, mas é o seguinte, eu também não quero prejudicar meu cliente, e se eu prejudicar, eu me prejudico, que eu vou ter que devolver os honorários que eu já gastei. Tava com um relógio bacana, você falou por esse relógio? Eu disse, e vou até dizer mais pro senhor, dei entrada nesse relógio, o que eu faço? Devolvo o relógio, vou me dar o dinheiro? Mas ele ficou por acolá, e aí o reclamante saiu, demorou, não, doutor, a gente fecha esse, doutor, não tem a menor condição. Não tem. Ele, pois, doutor, vamos fazer o seguinte, a gente fecha nos R$2.000, parcela aí como o senhor quiser. Ah, cara, mas, pô, não é certo, não é justo, você praticamente chantageou ninguém. Eu acho que tá certo. Tá certo. Não chantageei ninguém, eu acho que na verdade o acertado não é caro. Você tem direito a trabalhar, você tem direito à sua carteira anotada? Tem. Mas se você diz que não quer a anotação na carteira por consciência, claro que tem gente que é ignorante, às vezes é ludibriado, mas se você diz que não quer a tua carteira anotada para não perder um benefício, tu já tá lesando a União. Uhum. Aí você vem de lá, entra com a ação. Chega na ação, qual o objeto da ação? Falta de anotação da CTPS.
Qual a nossa primeira proposta? Anotação da CTPS. Não, isso eu não aceito. Não, pera lá. Aí fica difícil. Tu preparou a contestação dizendo isso ou tu falou tudo isso só na audiência? Só na audiência. Não preparou uma contestação? Não, eu não joguei na contestação, não. Isso a pedido do meu cliente, inclusive, que disse que não queria deixar nada registrado, não queria prejudicá-la. Mas nas aulas tu vai botar uma contestação dessa, viu? Aí usa quem quer, meu amigo. Aí usa quem vai botar uma contestação. É igual dessa. arma de fogo. Você tendo juízo, tá na sua mão e usa quem quer. Aí botar uma... Por conta disso, as ações trabalhistas têm abarrotado o judiciário, cara. Eu vou te contar. Eu tinha ações trabalhistas. Eu sempre trabalho lá no escritório com compliance. A gente sempre fez compliance contratual e trabalhista. Excelente. Nós temos um cliente com 120 funcionários e ele hoje não tem nenhuma ação trabalhista. Para não dizer que ele não figura em nenhuma publicação trabalhista, ele figura em uma como terceiro interessado. Excelente. Toda vida que sai lá, aí eu digo, que publicação é essa trabalhista? Aí a Marília pega e diz, é aquela que ele é terceiro interessado. Ah, tá bom. Tá certo. Porque ele foi mencionado pela reclamante, que ela tinha trabalhado lá, e não sei por que cargas d'água, ficou saindo o nome dele na publicação. Nós tínhamos mais ações até a reforma trabalhista. Tínhamos mais ações trabalhistas. Tínhamos sim. Tínhamos ações tanto de reclamante como de reclamado. Perfeito. E diminuiu bastante. E eu já havia conversado com outras duas pessoas a respeito da reforma. E uma delas, inclusive, me disse, uma amiga nossa, inclusive, que você sabe quem é, me disse que a reforma foi um tiro no pé, porque ela havia diminuído as ações para os advogados dos empregados, porque havia diminuído as possibilidades de ações e havia diminuído as ações trabalhistas das empresas. Então havia feito com que algumas empresas ou tivessem parado a contratação ou tivessem barateado, pagando por ato, sim, algo desse tipo. E aí você me diz agora que está abarrotado. Falar de reforma trabalhista, para mim, é complicado. Eu acho um assunto extremamente controverso, contraditório, tá? Vamos lá. Diminuiu as possibilidades de ações trabalhistas? Talvez. Talvez. O que aconteceu foi que no decorrer dos anos, o judiciário trabalhista ele começou a regulamentar a reforma. Então, possibilidades que haviam diminuído voltaram. O TST. O TST em estágio final, os juízes começaram em primeira instância e foi subindo e confirmando. Por exemplo, hoje pela reforma é soberana a vontade das partes. Uhum. Eu posso firmar com meu funcionário um contrato interpartes, alterando uma jornada, de repente um turno que não estava previsto no contrato inicial de trabalho, ok. Já veio de lá no TST que só funciona esse tipo de contrato se não representar nenhum tipo de prejuízo ao funcionário e com a aquiescência dele. Mesmo com a concordância dele, se futuramente gerar um prejuízo e ele se arrepender, ele pode questionar judicialmente. Se gerar prejuízo, tem que ter o sindicato para poder virar aí teria que ter o sindicato. Só que não teve. A época em que foi feito. E esse prejuízo, ele nunca passa para a empresa, cara. O problema é que esse prejuízo, ele não passa para a empresa. Ele começa a sentir, não fala nada, não quer mudar, tem medo de ser demitido. No dia que ele é demitido por algum outro motivo, aí ele entra cobrando aquilo. E aí vai das mais inúmeras possibilidades, cara. É uma alteração, às vezes, que não muda. Reduz a jornada, por exemplo, eu vou reduzir a jornada... Reduzir o salário. Vou reduzir um salário proporcionalmente, obviamente. Ok. Mas eu me senti prejudicado. Achei que dava, porque quando a gente fez a jornada proporcional,
em tempo parcial, eu imaginei que eu ia arrumar outro emprego, ou fazer um bico que me pagasse mais. Não arrumei. Comecei a me prejudicar. Porque da forma como ficou, impede que eu arranje outras coisas. Pedi para mudar meu turno para a noite porque eu quero estudar de manhã, mas à noite eu estou chegando em casa meia-noite, estou perdendo meu sono, está me gerando um dano psicológico. Aquele leque de possibilidades que foi tirado pela reforma trabalhista, ele foi devolvido de outra forma. Porque até bem pouco tempo esse tipo de contrato você não fazia. Porque você sabia, cara, não faz isso porque não vai dar certo. Vai ao sindicato. Quer mudar, vai ao sindicato. Ou provoca a SRTE, dá um jeito, negocia, não adianta. Agora pode. Tinha o quê? 200, 500 ações? Pode ser 10, pode ser 10 mil. Estou falando um número hipotético. Você tinha 200, 500 ações por ano questionando algum contrato entre as partes nesse sentido. Depois disso, as pessoas começaram a fazer. Só que começaram a fazer e de repente, tudo bem, você pode fazer, mas se o cidadão lá se sentir incomodado, você vai responder judicialmente. E aí começaram a surgir as ações. Então, eu acho sim que a justiça está abarrotada. Eu vejo pela pauta. Não dá pra gente negar que a pandemia deu também um atraso, porque mas as audiências ficaram no sentido virtualizado. Mas veja bem, essa virtualização ela demorou um pouquinho. A justiça passou meses fechada. Sim. E as pessoas protocolando ações. Inclusive porque na pandemia começaram... Outro detalhe, a pandemia trouxe situações... redução parcial no contrato de trabalho. Você vai trabalhar somente 30% do teu horário, vou te pagar 30% do salário, o governo complementa os outros 70%. Sim, sim. Só que o meu salário era 5 mil e na carteira tinha 2. E a gente vai já falar sobre isso. Aí você quer me pagar meus 30% e o governo pagou 70% sobre 2. E cadê meu dinheiro? Passei necessidade. E isso daí pegou muita gente que trabalhava com comissão, né? Cara, muita gente. Porque as pessoas, a grande maioria recebe por fora. Não tem nada na carteira. E aí, para tirar essa média? O governo não tem obrigação e nem pode acreditar nisso. Eu imagino que pode surgir também, Henrique, um problema no seguinte, é algo que agora eu estou conjecturando. A gente está vendo acontecer um fenômeno aqui no Ceará que já ocorreu em Pernambuco. Em Pernambuco eu acho que ocorreu há uns 10 anos atrás. A compra dos hospitais por grandes redes, né? Hospitais, clínicas, laboratórios, os maiores, por grandes redes, né? Os maiores. O Redidor entrou aí, né? O Dora, né? O Cora, né? O Cora entrou aí. Cora. Comprou até o hospital do pessoal do Edson Queiroz. Isso, até do Claudio, né? foi. Até do Claudio. Exatamente. Exatamente. Então, e a gente sabe que existem muitos médicos que prestam serviço como PJ. Eles se juntam 4 médicos, 3 médicos e prestam serviço ao hospital como PJ. Então isso daí pode acabar surgindo um bocado de ação. Pode. Inclusive o corpo, digamos assim, fora o corpo médico, eu fui interpelado por vários conhecidos. Minha esposa, minha amiga, eu tenho um primo que é enfermeiro, a jornada dele é essa. Eles entraram e simplesmente alteraram para a jornada tal, porque é a jornada padrão do grupo. Eles podem fazer isso? Então, assim, esse tipo de... Você pega uma pessoa que está com a vida ali, acostumado com a escala de plantão, uma jornada X, você tem filho, tem marido, faz uma sucessão empresarial. Eu entro e digo, meu amigo, não me interessa, dá um jeito no teu filho, conversa com teu marido, vê esse teu curso aí para depois, eu não interesso no teu curso, tua jornada agora é essa e tua escala de plantão agora é essa. Não gostou? Pede demissão. E não funciona dessa maneira. Não sei se tu assistiu aquela série Um Advogado Extraordinário da Netflix. Não assisti. Eu assisti. Tem um caso parecidíssimo quando a empresa é vendida e a empresa sucedente ela faz isso com um bocado de gente e termina demitindo 90% das mulheres. Aí cria um impasse gigantesco. Aqui hoje isso já não... Graças a Deus a legislação hoje, cara, no Brasil, nós temos até uma lei, a 14457, agora de 2022,
Vou inclusive fazer uma live com uma grande amiga, agora no mês de março, abril, falando sobre isso. É uma lei de proteção e incentivo ao trabalho, das mulheres. E dentre outras coisas, eles incluíram proteção às mães de filhos com até 2 anos. Isso de mães se estende mães, já se entendeu pais ou tutores. Posso não ser mãe, não sou pai, mas sou tutor, essa criança até mãe adotiva, né? Tem proteção agora, né? Tá tem proteção agora. E uma das coisas que eu achei brilhante foi que eles incluíram as mães atípicas. Mães de filhos com deficiência, cara. Também os deficientes. E no caso das mães atípicas, mães e pais atípicos, tutores de atípicos, não existe o limite de idade de 2 anos. Porque o que acontece? Uma criança atípica, ela não está totalmente independente. Não tá. Então, em algumas situações, isso traz o quê? Não é muita coisa, precisa melhorar, mas eu acho que a intenção foi boa. Assim, nas empresas onde existe o teletrabalho, vai ser sempre priorizado para essas pessoas. Isso daí vale para o setor público? O setor público tem suas próprias regulamentações, que já venho, inclusive, conseguir agora para um cliente meu. Ele trabalha aqui com o município, e existe uma regulamentação que diz pais de crianças até uma idade X, eu não vou recordar, porque é uma legislação específica, ou pessoas com necessidades, ou filhos com necessidades especiais, têm direito à redução da jornada com a manutenção do salário. Isso daí é uma regulamentação... Municipal. Municipal, não é estadual. Municipal. E aí, mas nos meus estudos eu vi que, cara, praticamente todos os municípios entraram nisso, então isso vai virar uma... E aí eu consegui para ele que, na verdade, cuida da mãe. A mãe tem necessidade especial. Fez uma interpretação, a gente usou uma interpretação, né? Nem entramos na justiça, cara. Foi só administrativamente. O procurador do órgão me ligou, me chamou para conversar, despachei com o cara conversando como nós estamos aqui. Ele disse, doutor, o simples fato dela ter nascido antes dele não vai mudar nada. É uma pessoa especial com necessidade. Aliás, se fosse um filho com necessidade especial, não teria limite de idade. Então não tem porquê. Conseguimos a redução da jornada. Então isso vem acontecendo com muita frequência. E eu achei bacana essa inclusão das mães atípicas, porque a gente sabe a dificuldade hoje que se vive. Sim, uma criança é uma dificuldade. Síndrome de Down é bem diferente, é bem difícil. Não só isso, TDAH, TOD. O TDAH em níveis mais elevados, o TOD que hoje vem. Dislexia. E você, assim, a 14457 ela vem trazendo inovações, como eu havia falado, havendo teletrabalho, vai ser sempre priorizado. Flexibilização de horário de entrada e saída, desde que compensado. Se o nosso horário aqui é de 6 da manhã às 22. Você tem que trabalhar 8 horas. Tudo bem, eu não quero entrar às 6. Eu escolho a hora, eu prefiro entrar às 10, porque às 9 eu deixo meu filho na creche, meu intervalo, eu quero tirar tal horário, que é o horário que eu vou buscá-lo, volto, fico. Essa flexibilização, a escolha da mãe, do pai ou do tutor, isso ficou muito bacana. Achei isso muito bacana. E a questão de jornadas também foi possibilitado. Você contratar em jornada parcial ou fazer uma escala de 12 por 36. Porque a mãe teria a opção, eu entro 8 da manhã, saio às 8 da noite. Mas fico 36 horas com ele. Então, assim, cara, foi brilhante. Inclusive, também a utilização do banco de horas semanal, ela podendo trabalhar no horário dela, sendo negociado desde que cumpra as 44 semanais, no caso das 44. Muito bacana. Isso é muito bacana porque possibilita. E as empresas, eu acho que podem começar a perceber. Eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade de escritório, o Pinheiro sabe disso. Eu não consigo ficar sentado, terminei meus prazos, não tenho reunião, não tenho audiência, eu não consigo ficar sentado até às 6 da noite de paletó e gravata olhando no computador. Eu estudo em casa, cara. Eu não consigo. Então, as empresas eu acho que uma hora vão começar, e estão começando a perceber que o empregado, o bom funcionário, a gente nunca pode, sempre que você dá um exemplo, a pessoa diz assim, mas eu vi um caso, o cara viu, todo mundo viu, vi todos os casos que você imaginar na sua vida. Mas nós estamos falando do funcionário diligente, trabalhador, um cara que realmente está ali para trabalhar, uma pessoa séria. No momento que ele se sente livre, que ele se sente flexibilizado o horário dele, ele normalmente produz mais.
Porque, por exemplo, se ele sabe que ele tem que trabalhar 6 horas, muitas vezes ele chega na empresa às 8 para sair 14, mas ele tinha um compromisso às 9, que ele deixou, uma coisa que ele tinha interesse em estar ali, mas ele não pode. Eu confesso que eu não sei mais. Eu confio muito na flexibilização. Eu não sei onde é que eu trabalho mais. Eu acho que eu trabalho mais no escritório. Mas é porque eu tenho 2 peças raras em casa que... É difícil. Que me aperreiam, ainda tem 2 Uma cachorros. peça mais rara lá de casa sou eu. Meu escritório é na sala. Fiz um escritóriozinho na sala de casa, virado pra janela, vistazinha ali bacana. E me diz uma coisa, e com relação a anotações na carteira? Isso daí é uma coisa que a gente, mas todo mundo... a gente sempre está respondendo parecer sobre isso. Mas todo mundo sabe, entrou, tem que anotar, isso aí. Às vezes, por que você não anota? Não, porque o cidadão ele foi demitido de uma empresa, ainda não deram baixa. Aí ele tô esperando darem baixa para anotar. Ora, você fala, meu amigo, eu posso ter 500 anotações na minha carteira de trabalho. Desde que os horários sejam compatibilizados. Haja visto um professor. Então isso é um folclore que as pessoas... Doutor, por favor, doutor, fale lá com a empresa. Eu tô essa reclamação aqui, o senhor vai fazer o acordo, mas para baixar e fazendo acordo ou não, dá baixa na minha empresa, que eu tô vendo a hora na minha carteira, que eu arrumei outro serviço, tô vendo a hora eu perder porque não deram baixa. Mas meu amigo, vá lá, pode anotar e vai ligar. Não, eu disse, meu amigo, arrume um advogado. Porque você, às vezes, o reclamante que não tem advogado, você vira advogado da empresa do reclamante. Você não quer simplesmente virar as costas. Meu amigo, isso não é problema meu. Você quer ajudar? Acho que o advogado tem sim uma função social. A gente que é advogado trabalhista, eu sou advogado empresarial, mas acima de tudo eu sou humano, eu sou um cidadão. Então você quer ajudar, dar uma força. Meu amigo, pelo amor de Deus. Às vezes eu faço parecer para ele levar para a empresa que está contratando. É isso que acontece. A empresa pergunta muito para a gente, são os pareceres que a gente mais faz, o que anotar na carteira dos pagamentos que um funcionário recebe. Um funcionário que recebe auxílio alimentação, auxílio moradia, comissão, que recebe... que usa a moto dele, recebe um valor para poder usar a moto dele, esse tipo de coisa. O que é que vai para... Hoje a gente precisa ter consciência que tudo que é pago a um funcionário precisa estar no contra-cheque. A gente não pode, eu anotei a carteira com um salário mínimo, por fora eu vou te dar R$500 para você se locomover e vou... Não. As comissões, tudo que você vender... Eu advoguei para uma empresa que tinha cidadão lá que ganhava o salário mínimo mais periculosidade, andava de moto, mas fazia 8 mil por mês de comissão. Cara, eu não vou longe não. Eu vi o contra-cheque de um servidor estadual, certo? Que o cara tinha um salário de 4 mil, o restante eram adicionais, sabe-se lá de quê, que chegava a 25 mil reais. A 20 mil reais. Acontece, né? Aí por que estavam fazendo isso? Para pagar menos para os aposentados. Para não dar teto pro... O que acontece? A gente tem que ter essa consciência, tá? A remuneração do funcionário ela tem que estar toda anotada na carteira, no com as nomenclaturas corretas. As nomenclaturas, muito cuidado com o tal do recibo complessivo. Eu já vi juiz aceitar em caso de doméstico. Porque, não, doutor, tudo bem, eu entendi sua argumentação, eu vou lá, doutor, empregado doméstico, empregador doméstico, ele pagou, mas ele não tinha essa consciência tal. Vamos bater as contas, a gente somou tal. Doutor, realmente, eu vou aceitar. Advogado da outra parte, um cara decente também, não fez confusão. Mas não é válido. Se eu te pago 2 mil de salário, 1.000 de comissão, 500 de hora extra, eu tenho que te dar um recibo de R$3.500, sendo R$2.000, 30 dias de salário, R$1.000, referente, tal, R$500, referente. Existe algum site, tipo o site do KNAI, da DREI, para a gente poder pegar a nomenclatura para poder auxiliar? Porque o pessoal do RH deve saber. Boa pergunta. Eu
esse tipo de coisa é muito RH, né? É e muito eu RH, acabo muito não RH. envolvendo. Mas Porque a provavelmente parte- uma busca no Google. Deve encontrar. E outra coisa que eu vou te falar. Porque o site da Drey, que aí pessoal, vocês vão encontrar os quinais das empresas. Sim, né? sim. Todo esse Código Nacional das Esse Código Atividades você Nacional. vai encontrar. Você quer fazer um estatuto social não, que aí você quer fazer um contrato social de uma empresa, você Beleza. quer dizer o que, é que a empresa vai atuar. Aí você vai na Drey, né? No caso de empregador doméstico, o recibo ele não precisa conter as nomenclaturas exatas, desde que esteja discriminado, Certo. tá? Isso é Estando entendível, entendi. perfeito. Li, entendo, discriminou, ok. Então isso é um problema a menos, né? Entendi. Mas em relação à carteira, eu acho que a gente ainda bate... Cara, eu vejo empregado doméstico, tudo bem. Fica sempre essa coisa na informalidade, um não quer, o outro não quer e paga mais um pouquinho pra... Ok. Mas eu vejo situações em empresa... Olha, o cidadão chegou a reclamação trabalhista, baixei a inicial, ele está dizendo que teve um período de 3 meses sem carteira anotada. É muito engraçado para ele, doutor. Isso aí foi a experiência. Então tá anotado, né? Lógico que não. Aí Mas sim, eu tô falando de uma empresa com 12, 20, 30 funcionários. Aí não anota a experiência. Não anota a experiência. Tu tá entendendo? Você não anota. Cara, o que é que você perde em anotar a experiência, pelo amor de Isso Deus? aí a empresa quis arriscar. Aí não tem como. Cara, A tem empresa quem quis ache, arriscar. tem quem ainda ache que não cabe. Porque Incrível, eu bicho. tenho cliente que arrisca. Não, vamos lá. Eu tenho cliente Aí que é arrisca. programado. É Cara, faz programado. Programado e não vamos dar aula aqui, mas inclusive você consegue fazer uma poupança durante 5 anos poupando e a partir do 6º ano você consegue receber de volta 1 ano para trás. Mas isso Olha aí, não vamos pessoal. dar aula não. Isso aí a gente faz muito quem recebe por fora. Quem recebe por fora, se você tem fluxo que consiga reter essas verbas, dá para se trabalhar. Mas é uma coisa que eu vejo muito, anotação de carteira. Aí anota a carteira do cidadão, demite. Aí o cara vai lançar na demissão. Demissão por justa causa, desídia. Meu amigo. Um cara desse que não tinha anotado os 3 meses. Aí tu lança uma desídia na carteira. Sem ter feito a Meu anotação. amigo, Sem ter notificado previamente. Você não, pelo amor de Deus. Não, eu já peguei caso de nego querer aplicar a justa causa no cidadão porque ele faltou um dia. Mas pra mim é importante. Mas isso não vai nunca. Existe uma escala pedagógica de aplicação de penas. Obviamente, existem casos e casos. Eu consegui um cliente no Iguatemi. Eu estava na mesa, sentado, tomando uma Coca-Cola, logicamente, e um casal conversando atrás e começaram a falar de um roubo que tinha havido na empresa deles, não sei o quê. Aí eu me meti. Peguei e me meti. Não vou mentir, nesses casos eu ainda me meto. Eu me meti e comecei a falar e disse que era advogado, não sei o quê, entreguei meu cartão, mostrei o cartão digital, não sei o quê. Eu disse, vamos lá no escritório. E 2 dias depois foram lá e a gente demitiu a moça. Chamou logo a polícia, fez logo, montou toda a situação, que ela tinha as câmeras da moça roubando, a gente juntou tudo, juntou no pendrive, né? Pronto. Ontem, por coincidência, um amigo me ligou com a seguinte situação: temos uma empresa de consultoria vendo projetos, cada projeto na casa de 3, 5 mil reais. Uma consultora nossa que monta projetos, descobrimos que ela está usando a nossa estrutura, nosso sistema, toda a nossa aparelhagem para vender projeto cobrando 300 reais. Mas não acredito não, cara. Deixou rastro no sistema, como foi que tu descobriu? Não, um dos projetos que ela fez deu errado, não foi aprovado lá no órgão que o cara levou, ele veio aqui reclamar para mim. Eu disse, não, você não estou nem localizando seu contrato. Não, tá aqui o projeto, foi feito por fulano. Caramba! Isso é o quê? Uma empresa que Uma tem? empresa de consultoria de um amigo meu. Ah, Me ligou. sim. Justa causa?
E era funcionário? Eu tô com um concorrente dentro de Era casa. Funcionário. Eu tô com um concorrente dentro de casa usando. Uma dessa daí usando direto. Cara, não dá nem para conversar. Tá? Mas tem situações, a justa causa tem que ser muito bem pensada. E um detalhe. Anote a carteira do funcionário. Anote. Mas, doutor, esse cara só trabalha 2... Meu amigo, essa história de 2 dias só serve para doméstica. Só serve para doméstica. Pessoa jurídica não tem essa história de prestador é autônomo. Anote a carteira. 2 dias, anota 2 dias e paga o salário proporcional aos 2 dias. Mas ele é um restaurante, ele só vem aos sábados e domingos. Anota por diária com a comissãozinha do garçom. Acabou-se. Paga sábados e domingos. Eu não sei porque que restaurante tem essa dificuldade tão grande de fazer o contrato. Não consigo entender, até porque restaurantes pequenos que eu advogo fazem isso e não tem problema nenhum. Fazer o contrato intermitente, qual é a dificuldade de fazer o contrato intermitente? Eles contratam por diária. Eles têm, por exemplo, um restaurante que usa 15 funcionários no fim de semana, tem 2 na semana. Os outros, eles fazem contrato por diária. E vão chamando, intercalando como precisa. Não tem uma dor de cabeça. E se tem, a gente chega na justiça, tá tudo bonitinho, conta batida. Tu acha melhor o intermitente? Depende da sazonalidade. Porque se o cara chama o mesmo cara todo final de semana, é melhor o intermitente. Sim. É melhor o intermitente. Mas o problema é que eles usam assim, eles fazem escala. Por exemplo, em 7 dias o cara vai de 3 a 5 dependendo da semana. Eles têm uma escala muito... como eles Tu ainda advoga para aquele restaurante lá na Praia do Futuro, né? Advogo para os 2. Abriram outro, eu tô advogando para os 2. Você tá vendo aí? Me contrata, você abre filial, viu? Estão vendo aí o mexendo. Cara, advogo. E lá, por exemplo, é um que o intermitente não deu legal. Não deu até porque assim, o pessoal interpreta o intermitente também de uma forma que eles querem fazer assim, como se fosse a esbórnia. Não, vou deixar o cara 3 meses em casa, quando chegar a alta... aí não pode. Aí você começa a complicar demais, irmão. O problema do brasileiro é a interpretação que ele dá às coisas. Porque a lei do intermitente é perfeita. A lei do intermitente Cara, perfeita. Deixa eu te falar uma coisa, correndo o risco de ser apedrejado quando eu sair daqui. Nossa legislação é perfeita. Grande parte dela não tem muito erro, muita boa. Coisinha que não. Mas o problema não é nem o aplicador, nem o operador. É o usuário, é o titular daquele direito. A gente não sabe se valer das coisas, cara. Você sabe que eu tenho meus imóveis alugados, eu tenho o direito de vistoriar minhas casas. Mas eu precisei, por conta de um vazamento que me reclamaram da casa de baixo, eu fui na casa de cima, liguei perguntando se eu podia ir lá, marcar uma hora. Não, o senhor é dono da casa, o senhor entra aqui na hora que o senhor quiser. Aí eu brinquei, eu digo, a senhora, desculpa, eu sou dono da casa. Não, eu sou dono da casa enquanto estiver pagando meu aluguel, é a senhora. Aí eu cheguei lá, a gente conversando, ela disse, pô, o senhor não acredita que outra casa que eu morava, o dono dava uns incertos assim, até 8, 9 horas da noite ele chegava em casa, vim vistoriar o imóvel, tocava a campainha e entrando. Rapaz. E ia entrando. Ela disse, ele tinha cópia da chave. Final de semana eu não estava em casa, ele avisava, pois eu estou entrando para fazer vistoria. Mas, rapaz... Então, cara, o brasileiro se supera. Falta algo chamado pro brasileiro letramento. Em tudo. Letramento digital, letramento jurídico, em tudo. A gente não é preparado para isso. Não. Então, realmente, a lei do intermitente é perfeito. Mas eu prefiro usar... Sabe o que eu prefiro usar? O que já está em voga há muitos anos e eu sei que a justiça vai receber com bons olhos. Eu sempre tenho muito medo disso, do novo, da interpretação do novo. Quando veio a reforma trabalhista, todo mundo achou o quê? Agora o reclamante vai pagar a sucumbência. Não é que eu queira prejudicar reclamante, não, companheiro. Mas eu já peguei a ação de 3 milhões de reais que foi totalmente improvida. Pô, é 3 milhões, cara, é 3 milhões, meu irmão. Será que cabe um negócio desse? Eu peguei uma ação uma vez por tendinite, o cidadão pedia 1.500.000. 100 e poucos mil danos materiais, 1.370 e tantos mil, 70 e poucos mil, 80 e tantos mil, 1.300 e tanto. Por danos morais, que era para fechar 1,5 milhão, né? E ele perdeu completamente o movimento do braço direito. Pinheiro me conhece, ele sabe que
assim, eu já vi o violão ali, eu entrei aqui, eu já esse quadrinho bem todinho, se me mandar vender isso aqui amanhã, eu faço um anúncio no jornal, diga até a marca do piso. E eu sou muito atento, principalmente em audiência, essa minha situação de ficar meio calado, na verdade, é estudando possibilidades. Principalmente quando eu me vejo sem saída. E quando a gente houve o pregão, a gente entrou, o advogado dele, um cidadão mais idoso, um cara extremamente educado. Não tinha nem como negar, né? O cara pediu pro juiz. Juiz extremamente educado também, doutor José Maria, um cara que não tinha o que dizer. Doutor, meu cliente está estacionando o carro. O senhor pode aguardar mais 5 minutinhos? Eles não, se o advogado disse, doutor, não tem nenhum problema, podemos começar. O doutor Zé Maria é um cara muito diligente, ele gosta de sempre de ler a inicial, fazer um comparativo com o contexto, ele gosta de... Ele disse, é o tempo que eu estudo o processo, eu disse, doutor, fique à vontade, não tenho nenhum problema em esperar, vamos esperar. Fiquei estacionando o carro. Mas o braço direito do cara tá sem movimento, velho. Mas o cara é rico, vem de carro automático, né? A marcha ele dá um jeito, engata. Dá um jeito. Passa o D. Quando o cara entrou, sem tipóia. Porque com a tipóia é fácil. Sem você dar sempre aquela aumentada. Ele entrou, sentou. Sem tipóia. Com licença, e vez por outra. Aí ele soltava. E sofrendo, o cara tava sofrendo muito. Até me deu uma dó. Deu vontade desse amigo, vou lhe botar no colo. E eu reparei a chave do carro em cima da mesa. Começou o depoimento, pessoal, bababá. 1,5 milhão a ação. Eu digo, não posso perder um negócio desse, cara. Eu digo, fui, excelência, e o braço não pode. Não tem como nós lhe arranjarmos a empresa de repente. Não foi oferecida uma outra função. Foi, mas eu não consigo nem andar direito de tanta dor no braço. Tá? Excelência, eu gostaria de perguntar ao reclamante, quando ele veio, se dirigiu para a audiência, ele veio de carro, ele veio sozinho? Aí ele nem esperou o juiz autorizar, vim sozinho. Se eu gostaria de saber qual é o carro dele, excelência. Eu disse, doutor, não tem nenhuma. Eu disse, mas tem, excelência. Vossa Excelência me der 1 minuto no seu gabinete, eu lhe explico. Ele disse, não, tudo bem, pergunte qualquer coisa, eu mando retirar. Disse, qual é o carro dele? Tudo bem, é um no Mille. É automático? Aí o doutor na hora... Prossiga, pode responder o doutor. Ele disse, não é automático. Meu amigo, eu já dirigi um carro daqueles. Um trator é muito mais leve. Você não gira a direção no carro daquele com uma mão. Gira não, é duro. A marcha com a mão direita? É duro. Se ele poderia me dizer qual foi a adaptação que ele fez para conseguir dirigir esse carro com o braço do jeito que ele está aí, que ele não consegue sequer soltar. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. E o advogado ainda disse, excelência, porque o doutor está querendo praticamente fazer uma consulta médica com o meu cliente. Ele disse, não, doutor, mas eu acho interessante a pergunta. Pode responder. Ele é sofrido, eu vim ali realmente, dói, mas eu, quando precisa passar, aí ele, do jeito que ele estava aqui, quando precisa passar a marcha, eu faço. Eu disse, eu vi que o senhor até soltou o braço agora. Doutor, só pergunta, sem comentários. Então tudo bem, excelência. Mais alguma pergunta? Aquela parada teatral. Doutor, tinha algumas, mas eu agora estou até meio sem jeito depois do que eu vi aqui. E continuei minhas perguntas. Ganhamos a ação. Uhum. Não tem sucumbência, cara. 1,5 milhão não tem sucumbência. O cara jogou ali, ele gastou pouco mais ou nada num bilhete de Mega Sena para ganhar 1,5 milhão. Se ele tem ganho, era a empresa perder 1,5 milhão, ainda dá 15% para o advogado dele. Ele perdeu, a empresa gastou comigo, movimentou o judiciário, abarrotou o judiciário com ação inútil. Porque deu a gratuidade judicial para ele. Teve perícia, irmão. Não era para ter dado a gratuidade judicial para ele. Foi dada, porque no funcionário, geralmente, o valor da carteira ainda era trabalho em tempo parcial, que era teleoperador, e ele era da equipe de 4 horas, então ganhava um salário baixinho e tal. O que acontece? Hoje, agora vai ter sucumbência.
vão acabar esses pedidos esdrúxulos. Vão pedir o que é devido, cara. E o que é devido eu não condeno. Você tem que pedir. Agora vão acabar se eles não concederem a justiça gratuita. Se eles concederem... Mas, não, tirando raras exceções, eu não vejo casos. Eu vejo o caso de cidadão que diz que ganhava um salário de 8 mil reais e consegue uma justiça gratuita. Porque presume-se, cara, ele foi desempregado. E aí vem de lá a sentença, a CLT diz uma coisa, mas o judiciário começou a legislar em outro sentido, qual seja, no caso do beneficiário da gratuidade judiciária, da gratuidade de justiça, não caberá a execução dos honorários, ficando suspenso por até 2 anos, devendo o credor de honorários, nós, comprovarmos que o cidadão saiu da condição de pobre na forma da lei e não pode ser dinheiro advindo de ação judicial. Tem que ser outro dinheiro. Meu amigo, só se eu passar 2 anos advogando, dou uma pausa, passo 2 anos executando reclamante, volto para a advocacia, porque eu não devo criar um setor no escritório. Só de procurar gente. De procurar, meu bicho, eu não tenho a menor condição. E assim, eu falo isso de gente que a gente vê, caso de gente sabida. Ficou uma coisa que na lei era para ter dito o seguinte: durante 2 anos, o IR do fulano de tal poderia será disponibilizado automaticamente ao credor. Ao credor em segredo de justiça. Em segredo de justiça. Fosse. Era para ser assim. A justiça disponibilizará ao credor meios de consulta que fosse. Acabou. Sei lá. E eu inclusive a gente poderia fazer um projeto de lei para mandar para algum deputado. Mas você tá entendendo que é uma coisa que a gente podia fazer um projeto aí de lei. A gente tem que incluir outra coisa. Agora, para me tirar do sério. Depósito recursal. Acho justo. Perdi o processo, meu cliente perdeu o processo, quer recorrer? Me dá um sinal de boa fé que se você perder o recurso vai pagar? Ok. Verba trabalhista, necessidade. Mas tem algumas verbas que eu acho que não deveriam ser passíveis de depósito recursal, dano moral. Funcionário saiu da empresa, recebeu toda a rescisão, tudo direitinho, não questiona hora extra, tá tudo bonitinho. Pede dano moral, ganha 30 mil de dano moral. Cara, a empresa tem que depositar R$12.396 para questionar esses 30 mil. É muito alto. Mas é porque é uma verba alimentar, dano moral é uma verba alimentar nesse caso? Eu acho que não. Então eu acho que a justiça poderia, cara, ter uma tabela, ter alguma coisa e ver das verbas que foram concedidas na sentença, quais verbas são alimentares e ser proporcional. Ser proporcional, já seria grande coisa. Tivemos uma grande coisa, que são as micro e pequenas empresas, empregador doméstico, recolher 50%. Já é muita coisa. Vamos pensar nesse projeto de lei para a gente poder mandar para alguém? De repente. Porque a gente pode conversar com alguns deputados federais que a gente conhece e tentar ver quem é que... Bem, Henrique, a gente está caminhando aqui pro final, mas eu queria te perguntar um pouco sobre segurança e saúde no direito do trabalho. Perfeito. Afinal, é o assunto, meu assunto favorito. Perfeito. Né? Eu trabalho com direito de saúde suplementar, direito de saúde que público. Eu conheço. Especialista em direito médico, atuei nessa área aí, direito médico. E existe o direito de saúde no trabalho, né? Inclusive, tenho uma ação bem especial que nós ganhamos contra, eu não sei se eu digo, eu acho que eu não vou dizer não. Não terminou ainda a ação, então é melhor não dizer. É uma ação que nós ganhamos contra um plano de saúde grande daqui do Brasil, que ele fez o seguinte: ele prestava o serviço de plano de saúde empresarial para uma empresa, tinha menos de 30 funcionários,
E aí eles aumentaram, quando foram renovar, aumentaram bastante, né? Colocaram no máximo possível, porque eles têm um limite, o IGPM e o da ANS, né? Perfeito. Aí eles colocaram num valor muito alto, o dono da empresa reuniu os funcionários, levou 3 propostas de outros planos e os funcionários escolheram um dos planos. Então, todos migraram para esse plano. Ocorre que uma funcionária, ela estava grávida. E ela estava nesse plano há pouco tempo. E nessa situação, há uma resolução do Consul que dizia que não iria haver a migração da carência para o outro plano. Da carência. Não iria haver a portabilidade da carência. Aí a gente entrou com a ação contra o plano dela. Entramos com a ação contra o plano dela original. Entramos com a ação contra o plano dela para quê? Para que ela permanecesse no plano até o menino fazer 3 meses, né? Pagando, logicamente, pagando como era quando era funcionário, né? E pedimos dano moral pela negativa, porque a gente tinha feito um arrazoado, tinha tentado juntar a ANS tinha tentado que fosse feito, e pedimos até um dano moral social. Só o que não foi concedido foi o dano moral social. Aí foi concedido os honorários, foi concedido a indenização por dano moral, só que ela está até hoje no plano. E ela era para ficar sozinha, num plano empresarial sozinha. Ela era para ficar no plano até o menino fazer 3 meses. Tá com que idade? Um menino tem uns 7 anos, 8 anos. Isso por conta da ação? Por conta da ação. Por conta da ação. Estão segurando? Estão segurando. Eles não pediram para tirar. Entendi. Devido à ação, eles não estão querendo criar talvez alguma animosidade com o juiz nos autos. Porque eu até entendo o seguinte: esse período mínimo, já que ela não tinha carência, pouco tempo, mas é um caso muito específico, né, cara? Muito sui generis. E a migração não foi uma debandada normal, foi época de renovação. Foi época de renovação. Foi não concordância com os valores, a aplicação do maior valor previsto. Então, acho que assim... O grande problema, o dono da empresa depois me disse e culpou os funcionários. Esse plano que eles usavam, ele não era de coparticipação. Certo. E os funcionários estavam exagerando na utilização. Entendi. Aí ele passou para um de coparticipação. Aí os funcionários pegaram e diminuíram. Porque estavam dando prejuízo ao plano, tá? Estavam dando prejuízo ao plano. Mas você já reparou uma situação, parou para pensar nisso? Às vezes eu sinto, eu advogo muito para a empresa. Grande parte das demandas que chegam às vezes, cara, são por um capricho. Sim. Alguma coisa que você pode resolver, Uhum. Eu tenho um cliente que ele me liga e diz assim, rapaz, eu tô com um problema aqui, olha aqui que absurdo, tal. Cara, mas deixa eu te falar, não é bem assim não, tá errado. É mesmo, é? Rapaz, vou ligar pra mulher e pedir desculpa. Porque ele não quer ter abacaxi, cara, ele não quer ter dor de cabeça. O cara tá preocupado em trabalhar, vender, ganhar o dinheiro dele, ele tá lá preocupado em estar com ação judicial. Esse tipo de situação é muito recorrente, cara, muito. Inclusive na seara trabalhista, quando você fala de segurança, higiene e saúde no trabalho. Muito, cara, muito. Você pega um cara que tem um call center, você entra no call center, o povo tá sentado em cadeira sem apoio de braço, sem regulagem no encosto, e todo mundo trabalhando numa mesa fixa com teclado em cima da mesa. Aí tem uns que estão assim, tem uns que estão assim, porque cada um tem um tamanho específico. Bicho, pelo amor de Deus. E tem o aviso pendurado de como ficar posicionado. Esse aviso eu acho que eu nunca vi. E olha que eu tenho experiência com call center, você sabe que eu já advoguei para call center nacional com 86 mil funcionários. Uhum. Nunca vi. Veja aviso do tempo, se o TMA de hoje e tal, se ultrapassar levar advertência. Esses eu vejo. Cara, é uma coisa tão simples. Esses dias
peguei uma demandazinha pequena de um pequeno construtor. O cara tem 4 funcionários. Você acredita que toda reforma que aí quando pega ele contrata terceirizado? Toda reforma que ele pega, ele vai, começa a reforma tal. Se ele mudar a equipe, ou se tiver mais de 3 meses, ele contrata um amigo nosso, que é um técnico em segurança do trabalho, para dar um treinamento sobre segurança do trabalho. Cara, o cara tem 4 funcionários, mas anda de moto. Não parece isso do negócio. Mas ele é fissurado nisso. Ele acha que isso... Não, mas é pelos meninos, isso é bom pra eles. O menino lá dá o diplominha. Já eu vejo empresa, cara, enorme. Que não faz isso aí. Que não faz, cara, que não faz um exame periódico. É. Então você, cara, de exame admissional, cara, é um saco, cara, é bom pro funcionário, é bom pra empresa. Pega um admissional do cara. Se tá tudo ok com ele, beleza, cuidado com ele. É. Agora, às vezes naquele admissional já aponta que o cara tem um início de tendinite. Aí você já vai ter que ter os cuidados especiais com aquele trabalhador. E depois, se esse cara vier dizer que tem uma doença ocupacional, não vai colar. Eu tenho uma situação de uma pessoa que está alegando que adquiriu síndrome do pânico dentro de uma empresa. A menina era telefonista. É uma telefonista. Adquiriu síndrome do pânico, cara. Já tem, inclusive, estudos que dizem que ele é relacionado a fatores genéticos. Uhum. Você tem os gatilhos, mas você já vem com ele em você. E aí, ela juntou um monte de documento, dentre eles de um posto de saúde, onde ela diz que é acompanhada por aquele profissional desde uma data anterior à contratação. E lascou. Bem, Henrique, me diga mais um assunto aí que é muito interessante, está muito em voga, principalmente pela discussão política, etc., a respeito dos aplicativos no estilo do Uber, esses aplicativos de motorista. Como é que vai ficar a situação desse pessoal? Porque afinal o aplicativo ele faz um contrato com o cara que não é um contrato de trabalho. O cara trabalha na hora que quer, trabalha quando quer. Vou te falar que, ao meu ver, o contrato que o aplicativo tem com o profissional, te falar a verdade, eu acho que é um contrato onde o aplicativo, na verdade, está cedendo a ele a plataforma e pede por isso um pagamento. Você está usando minha plataforma para captar um cliente, para isso você me paga. O restante é seu. Uhum. Só que interessante, se a gente parar para pensar, o Brasil hoje está muito polarizado em política. E eu não quero entrar nesse viés. Sou um cara que realmente respeito muito a visão política de cada um. Acho que todos nós a gente decide, vota e arca com as consequências. Quem votou do lado que perdeu vai ter que arcar também, porque a gente está na democracia e todo mundo está junto. Uhum. Não interessa, meu irmão. Eu sou daquele que assim, ganhou, perdeu, vamos remar junto agora para sair. Mas não tem como a gente negar. Eu acho que assim, os aplicativos, eles deram a muita gente, essa é a minha visão. Eu não acho, beleza, parabéns para você, escreva um livro, tal, na noite de autógrafo, inclusive se tiver champanhe eu vou. Mas a minha visão, eu acho que esses aplicativos, eles deram às pessoas a oportunidade, cara. Eu não vou chamar de empreender, porque não é um negócio próprio. Mas muita gente, cara, com esse aposentado que estava sem fazer nada, tá fazendo Uber. Mas é um risco pro velhinho. Tá vendo aquilo que eu falei? Tudo a gente quer colocar o lado negativo. Não tô falando nisso, cara. Eu tô falando com oportunidade. Tô falando daquele estudante que na hora vaga faz um Uber no final do mês, tirando gasolina, tudo. O cara foi inteligente, souber fazer os trajetos. Ele bota 1.000, 2.000 no bolso. É a brincadeira dele do fim de semana. Eu tô falando daquele moleque que consegue uma bike, aluga um patinetezinho daquele e vai fazer a entrega no Rappi. Cara, eu acho isso brilhante, porque você não tá vinculado, você pode ter uma vida. O cara que trabalha em escala 12/36, normalmente ele descansa nas 8, 12 horas seguintes, mas ele não passa 36 horas dormindo não, cara. E pro cidadão que ali quer correr atrás do dele, é empreendedor, tem dignidade, ele vai atrás de se virar. É um excelente meio do cara fazer uma renda extra, sem se vincular a ninguém. Aí você vem de lá e me diz que a partir de agora a plataforma precisa contratar os funcionários. Cara, como é que vai ser essa regulamentação? Tu vai ser motorista de Uber profissional? Como é que vai ser isso?
Cadê minha flexibilidade? Vai ter que bater ponto. A Uber vai... Você coloca, beleza. Coloca um sistema no carro, algum tipo de GPS, monitoramento, ligou o carro, dá na central. Rastreamento. Beleza. Aí se o cara quiser, fica parado em casa. Mas aí eu ligo e fico parado? É. Não, mas não dá. Porque se alguém perto da tua casa chamar, vem pra você. Mas eu sou obrigado a aceitar a corrida? Não é obrigado. Você recebe reprimendas quando não aceita. Estão querendo fazer uma cooperativa, Ligue Táxi, Disque Táxi, Cooper Táxi, que o cara liga e diz, olha, tem corrida na área tal, quem tiver disponível... E já surgiu. Já surgiram aplicativos concorrentes do Uber? Já, né? nesse sentido, pelos táxis. Parabéns mais uma vez, meu amigo. É o seu empreendedorismo fazendo que as outras pessoas corram atrás. Há uns anos eu lembro, eu comprei um videogame, o cara me deu um cartãozinho, que era meu amigo, o cara que me vendia videogame. Aí um grande amigo que mora hoje nos Estados Unidos, César. Henrique, vou te dar isso aqui uma cortesia, cara. Netflix. O aplicativo do Netflix tem no Xbox, videogame que você tá levando. Você vai ver. Cara, vai pedir um valor de um pagamento, ele não aceita cartão nacional. Mas esse é um cartãozinho que eu trago dos Estados Unidos e aqui tem um vale pra você que dá pra usar uns 2 meses. Tu joga lá, tu vai ver que bacana. Voltei, cara, não deu, tal, isso não é porque ele pegou a região, com certeza, viu que era Brasil, não liberou. Aí não liberou. Eu fiquei ansioso com aquilo, cara. Ansioso, pesquisando na internet quando liberou. Era incrível ter Netflix. Era Hoje incrível. você tem Netflix, Look, Prime, Paramount, Paramount. Tem tudo. E a Distrivídeo quebrou. E a Distrivídeo quebrou. Quebrou não. A Distrivídeo mudou, né? Beleza, converteu-se em outro, quebrou o setor. Esse setor de vídeo. Porque aí a Porque gente... insistiu em mídia física. Mas poderia ter criado um centro de entretenimento de alguma forma, podia ter pensado num aplicativo, numa coisa para eles. Mas eu pensei sobre isso e até conversei com o Marcelo. É muito caro. Porque demandava, inclusive, investir em produção do próprio conteúdo. Tranquilo. E aí realmente ele é um baita do empreendedor. Sim. Ele foi lá e fez um pet place. Que é lindo. Um pet shop, né? Mas ele não se renovou? Se renovou. Eu e gostava fez da um Distri. restaurante. Eu adorava a Distri. Porque foi a primeira grande locadora. Grande locadora. Nunca esqueci minha inscrição 14007. Não tinha nem como esquecer. Passei por muita gente boa que me atendia ali. Muita gente boa. Mas estava começando a não seguir. Estava precisando melhorar alguma coisa. O que era? Não era a Distri. Era o produto. A gente não queria mais alugar mídia física. Se eu não assistir no fim de semana, eu pago sem assistir. Então, fez com que o Netflix, outras plataformas surgissem, inclusive canais de TV aberto, criando plataformas. Inclusive a gente pode dizer que o Netflix foi disruptivo. Né? Sim, foi disruptivo. Acredito que sim. Foi disruptivo. Um termo cunhado pelo Schumpeter. E a própria Distrivídeo evoluiu como empresa. Evoluiu como Porque empresa. também o pet shop deles não é lojinha de ração. Não. É espetacular. É espetacular. Então os caras... O restaurante deles é espetacular. Porque eles são empreendedores. São empreendedores. É isso que acontece. Mas o Uber tá acabando, o taxista não tá, cara. Tem taxista empreendendo, crescendo. Tem cooperativa de táxi criando aplicativo de cooperativa de táxi parecido ou melhor do que Uber. O que aconteceu foi que mudou o negócio, Meu amigo, porque a gente sabe que existiam pessoas que tinham 50 táxis. Mas tem que mudar, cara. Tem que mudar. Entende? A coisa tem que mudar. Acabou a história do ponto, tal, sei o que. Você precisa, hoje pega um Uber, você tendo o carro, você bota lá pra rodar, tá na Uber. Antigamente, pra você ter um táxi, você tinha que comprar o ponto. Na Uber você faz isso pelo aplicativo. É bacana. O Rappi. Rapaz, eu tinha motoqueiro que fazia entrega pra mim. Eu tô usando aquele entregador da Uber. Meu amigo, eu chamo o cara, 2 minutos ele tá na minha porta. Agora, eu não sei se tu sabe, na grande maioria das capitais, eles estão proibindo o Uber Moto para levar pessoas. Já vi. Aqui ainda não chegou. Não chegou. Em São Paulo já é assim. Que é preocupado com acidente, né? Bem. É o estado babão. Tudo bem, estado porque babão. você lembra daquela promoção? Eu vou falar o nome porque todo mundo sabe. Foi público.
tinha uma promoção chamada Habib's 28. Você ligava, e se seu lanche não chegasse em até 28 minutos, o Habib's paga seu lanche. Nada, quem paga é o entregador, patrão. O Habib's não paga lanche pra ninguém, não. Quem pagava era o entregador na época. Isso gerou muito acidente porque o cara vinha desesperado numa moto, meu amigo. Eu brinquei uma vez, eu e a Hilda, sócia do Gleidson, na época eles eram sócios ali não lembro nem qual escritório, acho que ainda Tosini. Não lembro. Eles eram sócios e tal, a gente fez um acordo lá em Pacajus. Meu amigo, a gente chegou 11h15 da manhã. 4h30 da tarde para homologar um acordo, o valor do acordo muito alto. Muito alto. Aí a pessoa, a juíza que estava lá, resolveu dar um chá de cadeira na gente. Deu 5 horas, deu 5h10, aí eu disse, rapaz, pelo amor de Deus. E o pior é que o cabo do salgado foi embora, aqui no fórum de Pacajus, não tem nada ao redor, e Silvio, a gente podia ligar pro Habib, se não chegar em 28 minutos, não paga nem o lanche. Cara, se tu é doido, né, mano? Cara, teve muito acidente de entregador do Habib's por conta disso, os caras ficavam desesperados. Mas, cara, regulamenta, não proíbe, meu. Regulamenta. Eu acho que proibir essa história do estado máximo proibitivo é muito complicado. Aí a gente entra no filme 1808, aí é o Estado que quer proibir tudo. Tu tá entendendo? Não é nem proibir. A partir daquele momento, realmente, tudo é proibido. Você decide, eu cidadão, saio do princípio da legalidade pro princípio da estrita legalidade. Princípio da legalidade, você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Estrita legalidade, poder público. Você só pode fazer aquilo que ele é determinado. Então, eu passo a não ter autonomia nem na minha vida. Eu preciso sempre consultar o poder público para saber o que eu posso fazer. Então, não posso também dar uma carona para alguém numa moto? Porque eu acho que analogicamente vai dar na mesma, se tá com pressa, bota limitador de velocidade no seu carro. E o melhor de todos é o princípio da liberdade. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, né? Começa do Código Penal. Eu faço uma pergunta, a gente sempre pergunta isso para brinco com quem está começando. Matar é proibido? Exatamente. Matar não é proibido. Sempre pergunta. O Código Penal, inclusive, ele autoriza matar. Ele só diz assim, tem um preço, pagando de 6 a 20 anos. Exatamente. Pagando 12 a 20, não sou penalista, então... Você tem... Mas ele diz assim, matar alguém. Matar alguém. Ele não diz, fica terminantemente proibido tirar a vida de outro cidadão. Matar alguém. Onde tem normas programáticas é na Constituição. No Código Civil, se existirem, são poucas. No Código Penal, a liberdade é tão grande que o Código Penal não diz que é proibido. Ele só diz que tem uma pena. A linguagem, eu não estou falando, mas é a mesma coisa. Mas ele não usa a linguagem proibitiva. Então você hoje vem e quer me proibir o cidadão de certa forma empreender, ou de fazer um bico, de ser... Cara, muitas vezes o cara não tem capacitação para fazer um bico como autônomo em coisas que vão lhe dar uma renda melhor. Ele vai fazer o quê? Ele vai cortar grama, ele vai ser pieiro num restaurante num dia lotado, às vezes perto da casa dele. Ah, não é digno? Tudo é digno, irmão. Tudo. Você não tá roubando, tá botando dinheiro em casa, é digno. É digno. Mas eu sei dirigir, cara. E um amigo meu tem um carro, me cedeu para que eu faça aplicativo, eu ganho 10 vezes mais trabalhando muito melhor. Ainda trabalha com alocação de carro, porque tem gente que aí ganha você dinheiro gira alocando alocação de carro, aquece o mercado, paga imposto, cara. Paga imposto. O que é que vai acontecer? Esses aplicativos vão sair do país, bom, cara. Como já saíram de alguns países onde os proibiram. Eles não vão querer ser obrigados a estar contratando funcionário porque não é o mote dele. E com certeza os Correios não vão ser capazes de fazer um aplicativo. Não, tu sabe por que é o nome PAC, né? PAC. É uma homenagem a Pedro Álvares Cabral, porque ele te entrega uma encomenda no tempo que Pedro Álvares Cabral levou de Portugal pra cá. Portugal pra cá. Isso não é PAC. Não é possível um negócio desse, bicho. Não é possível, cara. Eu tava rastreando uma encomenda minha. Aí fui na agência de correio, o cara disse, não, mas esse tipo de encomenda vem de avião, senhor. Eu disse, mas filha, diz que saiu diz que saiu de Curitiba há 4 dias. É uma espaçonave da energia solar. Esse bicho não vai pelo menos cair pra gente ir lá e ver se pega a encomenda?
Disse, não, cara, não é possível. Então, o Correios não vai fazer. Outra, o Correio vai fazer como? Terceirizando do jeito que a Uber fazia, cedendo? Aí alguém vai ganhar dinheiro para fazer o aplicativo. Aí daqui a pouco nós também vamos estar vendendo charuto, né? Porque estamos no mesmo caminho. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Pod Lei, o podcast que traz o direito nas suas mãos. Recebemos hoje o professor e advogado Henrique Pinheiro, que vai ser o nosso professor no Direito nas Mãos de Processo do Trabalho e de Direito do Trabalho, plataforma que vai daqui a pouco estar disponível para vocês, recheada de cursos, que vai ser um sucesso. Gostaria de agradecer ao patrocínio da Mission Life, do Pinheiro Neto Advocacia e ao apoio do GEON. Foi muito bom contar com a audiência de vocês, mas não quero que vocês se esqueçam de uma coisa, não podem se esquecer disso. Curtam, compartilhem, comentem e assinem o canal. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até mais. Deus te abençoe.